Olá pessoal, eu me chamo Renan Pacheco, estou apresentando aqui um trabalho no Sexto Congresso de Cientistas Adventistas. Para mim é uma grande alegria estar com vocês. O tema de hoje é a mente como capital do corpo, a centralidade da saúde mental na antropologia de Ellen White. A estrutura do nosso trabalho ela tem os seguintes pontos. Iniciaremos com a introdução, em seguida falaremos sobre o objetivo da pesquisa, os métodos utilizados, os resultados de discussão. Finalizaremos com as considerações finais e as referências dessa pesquisa. Como introdução, eu agrupei aqui, dentro do recorte que nós fizemos do nosso trabalho, alguns trechos que vão ajudar a gente a compreender sobre o que nós iremos trabalhar aqui nessa apresentação. Inicialmente, a gente vê que na antropologia de Ellen White, a mente do ser humano ela ocupa uma posição de destaque, como se fosse o centro integrador do ser humano. Ela descreve em seus escritos como a capital do corpo. E ela utiliza essa metáfora como capital, como se fosse um centro que a gente tem no país, né? Nas cidades, a gente tem sempre uma capital. É o centro onde tudo acontece, onde tudo é coordenado, né? E ela apresenta que a mente, sendo a capital do corpo, ela coordena as ações, decisões e também tem parte ou primazia, ou parte fundamental, na própria relação entre a criatura e o Criador. Essa concepção de Ellen White eleva a saúde mental a um patamar fundamental, influenciando não apenas o bem-estar físico, que é o que os médicos, que é o que as pessoas elas se preocupam mais com a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e a vida espiritual. Ou seja, no contexto adventista, quando a gente compreende a contribuição de Ellen White e o que ela fornece como base teológica, a gente percebe que a integralidade da saúde mental, santificação e missão constrói um tripé fundamental no processo de restauração do ser humano. Isso tudo passa pela mente, né, que é considerado o núcleo do caráter, da adoração e da comunhão com Deus. Dessa forma, esse estudo tem o objetivo geral analisar a centralidade da mente na antropologia de Ellen White, demonstrando sua integridade e um funcionamento equilibrado. Impacta, de fato, as dimensões da existência humana, todas elas são impactadas pela mente. Com relação ao nosso método, nós fizemos aqui uma análise documental de textos de Ellen White que abordam a relação entre mente, corpo e espírito. Então essa pesquisa ela se ocupou e se concentrou em avaliar alguns textos, né, utilizando a palavra mente, principalmente como chave de pesquisa, em livros publicados, compilações reconhecidas, adotando uma abordagem teológico-descritiva. E o exame dos dados que a gente teve nessa pesquisa buscou identificar os princípios de aplicações práticas da visão de Ellen White sobre a mente e a sua influência no bem-estar integral do ser humano. Com relação aos nossos resultados da pesquisa, nós observamos 4 elementos principais. Primeiro, nós agrupamos como os fundamentos da antropologia integral. Em seguida, a mente e a saúde integral. O terceiro ponto, o domínio da mente e a liberdade moral. E o quarto e último, agrupando todos esses itens, as aplicações pastorais e educacionais, que é também uma característica que a própria autora, né, ela menciona nos seus conteúdos, seus materiais produzidos. Com relação ao texto central, é esse texto do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 136, parágrafo 2. Eu trouxe aqui na íntegra para você ter uma visão geral. É dito assim: relacionar-se com o maravilhoso organismo humano, aos nervos, os músculos, o estômago, o fígado, os intestinos, coração e poros da pele, e compreender a dependência de um órgão para com o outro no que respeita ao saudável funcionamento de todos, é assunto em que a maior parte das mães não tem nenhum interesse. Nada sabem da influência do corpo sobre a mente e da mente sobre o corpo. E olha só esse ponto que a gente destacou. A mente que liga o finito ao infinito, elas parecem não compreender. Todo órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. Esta, no caso a mente, é a capital do corpo. Ou seja, no contexto em que ela está descrevendo, nota-se o contexto educacional das mães para com os filhos. Aparentemente, ela está apresentando ali elementos que
as próprias mães não sabem identificar essa correlação entre corpo e mente, e, portanto, os filhos eles acabam não sabendo por conta dessa fragilidade na educação, né? E ela continua colocando ali sobre a alimentação das crianças, sobre os estilos de vida desadaptativo, né? E por aí vai. E mostram que quando os pais não ensinam esses elementos para os seus filhos, a gente percebe que os filhos eles crescem com doença e com morte, pelo menos é a compreensão do que ela está abordando. De fato, a mente é a capital do corpo, ela é capaz de adoecer o corpo ou não. Isso é dito ali claramente nesse parágrafo. Com relação aos fundamentos da antropologia integral, nós percebemos uma correlação direta entre corpo, mente e espírito. Na percepção de Ellen White, há uma unidade indivisível dessas três características, corpo, mente e espírito, que juntas formam o ser humano. Se eu tirar o espírito, o ser humano deixa de existir nessa equação. Se eu tiro a mente, da mesma maneira. E se eu tiro o corpo, da mesma forma. Então, para existir o ser humano, é necessário existir esses três elementos. Com relação à mente e à saúde integral, nós percebemos a seguinte citação no livro Ciência do Bom Viver. A mente rege o homem todo. É a mente que adora a Deus. E, por fim, quando um é afetado, o outro se ressente. Ela percebe, né? Percebe-se que nos materiais, ou pelo menos nessa citação selecionada em outras, que há, de fato, uma percepção de uma saúde integral. Uma coisa relaciona-se com a outra e uma afeta a outra, né? E elas afetam-se entre si. Essa compreensão antecipa a medicina psicossomática, que conforme o tempo foi passando, os médicos eles perceberam essa integração entre a saúde e a mente, saúde física e a mente, né? Então a gente vê que há uma antecipação do conceito de Ellen White sobre a saúde integral. Com relação ao domínio da mente, a gente percebe que muitas pessoas elas acabam sendo afetadas pelo domínio psicológico, e ela apresenta claramente em seus materiais uma defesa para a liberdade de consciência, para que a pessoa de fato exerça o papel da mente na sua vida. E a mente ela precisa ter uma liberdade para que não tenha implicações diretas na sua realidade, né? Então, a gente vê que a dominação psicológica não é algo é, compreendido como positivo nos escritos de Ellen White. E o quarto ponto, sobre as aplicações pastorais e educacionais, a gente vê que o cuidado espiritual na percepção de Ellen White, ela deve promover saúde mental, esperança e confiança em Deus. E na educação cristã, o objetivo maior é restaurar a imagem de Deus na alma. E isso é possível através do cultivo do autocontrole, raciocínio e moralidade. E o equilíbrio entre o estudo, atividade física, descanso, etc. e tal, é essencial, pois a mente não deve estar constantemente limitada a um pensar rigoroso, pois se torna cansada. Ela percebe claramente que quando a gente dá uma super ênfase em uma área e esquece de outra, a gente tem um impacto em todas as áreas da vida, porque, lembrando, na percepção de Ellen White, em sua antropologia, o físico, mental e o espiritual andam sempre juntos e integrados entre si. E por fim, nas considerações finais, nós percebemos que a mente, como capital do corpo, é o núcleo da vida física, mental, ou emocional e espiritual. Ellen White, nos seus escritos, essa centralidade fundamenta uma teologia prática que integra a saúde integral, liberdade de consciência e formação de caráter. Nota-se, né, destaca-se que a abordagem holística proposta pela autora continua atual frente aos desafios contemporâneos, oferecendo recursos teológicos, práticos, para a promoção do bem-estar e fortalecimento espiritual. Então, ao preservar a mente equilibrada e submissa aos princípios divinos, o ser humano, então, encontra não apenas saúde, mas também propósito e missão na vida cristã. Essas são as referências utilizadas nesse breve resumo. Eu espero ter contribuído para a percepção geral do que é de fato a mente e qual é o papel da mente na vida do ser humano.